Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer enorme estar com você novamente aqui para falar de MMA, para falar desse esporte maravilhoso e hoje para falar dessa sequência avassaladora de derrotas que o Brasil está enfrentando, hein? Vou falar aqui das lutas, das sequências de derrotas. Aqui tô falando só de lutas de brasileiros contra gringos, tá? Quando é brasileiro contra brasileiro, aí não tem lógica entrar na conta aqui, né? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Antes de a gente começar, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Clica nesse botão aí se você ainda não está inscrito. Ó, te garanto que você vai gostar. Se tu é fã de MMA, tu vai curtir. Isso é um canal de fã para fã, não sou especialista de nada. Sou um fã mesmo desse esporte, então a gente vai se dar muito bem aqui, beleza? E se você quiser deixar aquele jab direto no like aí, fortalece muito o meu trabalho, tranquilo? Obrigado de coração. Então, sem mais papo, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. É isso aí então, pessoal. 11 derrotas consecutivas. Essa é a sequência do Brasil contra gringos, né? Excluindo lutas entre dois brasileiros, porque, obviamente, não tem lógica nenhuma entrar aqui na conta dessa análise, né? Tivemos luta de dois brasileiros nesse final de semana. O Caio Machado enfrentou o Brandson Ribeiro. O Brandson venceu. Uma luta tecnicamente bem pobre, né? Uma luta. O próprio Brandson é mais lutador do que mostrou nessa luta, mas os dois estavam vindo de duas derrotas, né? Então a gente dá uma colher de chá, os caras ficam mais travados e tal. Mas até que a luta foi divertida, tá? Brigaram, tentaram, enfim. Mas fora essa aí, ó, eu vou ler para vocês aqui a sequência de derrotas. É tanta derrota que eu nem decorei, de tanta derrota, mas eu leio. Ó, Ariane da Silva, né? Antigamente conhecida como Ariane Lipski, né? Pedro Munhoz, Rodrigo Zé Comé, Rafael Cerqueira, Rafael dos Anjos, Bruno Huck, Vitor Hugo Striker, Bruno Blindado, Carlos Leal, Michel Pereira e Matheus Nicolau. Todas essas lutas de brasileiros foram contra gringos e são 11 derrotas consecutivas, meus amigos. Assim, é realmente assustador, né? O que isso significa para o MMA brasileiro? Nada. Não significa nada, né? O MMA é um esporte individual. Certamente o Brasil em alguns momentos coloca vitórias em sequência. Isso acontece com muito mais frequência do que derrotas, diga-se de passagem, né? E eventualmente acontece da maré virar, né, irmão? E vira e não tem como a gente conectar muitas coisas. Mas significa também que não tem nada para ser analisado? Não. Claro que não. Tem coisa para ser dita e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Tem uma coisa que me assusta há muito tempo e que segue me assustando muito, que é a capacidade do lutador brasileiro de lidar com defesa de queda, especialmente defesa de queda de wrestling, né? Eu vou pegar a luta aqui, tiveram algumas lutas aqui com esse problema, né? A gente pode citar a do Bruno Blindado, a gente pode citar aqui, por exemplo, o Bruno Huck não foi nem queda, assim, foi mais erro, né? Foi dar aquela cotovelada giratória, aquela coisa toda, mas a gente pode falar do Matheus Nicolau com a Asu Albamayed, a gente pode falar aqui principalmente da Ariane Lipski, ou melhor, da Ariane da Silva contra a Jasmine Jasudavicius, né? Que é uma luta, assim, bizonha, porque a Ariane, cara, a Jasmine é uma wrestler, não sabe fazer mais nada, só sabe botar pro chão e ficar ali naquele jogo, né? E a Ariane tinha ido muito bem, né, contra a Karine Killer, que é uma jiu-jiteira, que tem um bom wrestling também, boa de queda também, e, pô, parece que não fez camp pra enfrentar a Jasmine, foi derrubada muito facilmente. O cara me irritava, porque pegava ela no single leg, ao invés dela ir pulando uma perna só pra grade, igual a maioria dos lutadores fazem, bate as costas na grade, dificulta a queda. Não, ela pegava no single leg, ela só desmontava no chão, sabe? Uma coisa bizonha, né? Então, assim, cara, é difícil. Esse é um problema, assim, difícil, né? Porque, ao mesmo tempo que o problema existe, e fato, ele existe, é difícil a gente ter no Brasil material humano em termos, assim, de treinador, parceiro de treino no wrestling. O nível do wrestling brasileiro é uma merda. Essa é a verdade, né? Assim como o jiu-jitsu é maravilhoso aqui, o wrestling é uma merda. Qual que é a diferença? A diferença é que os melhores, alguns ou vários dos melhores treinadores e lutadores de jiu-jitsu do Brasil foram para lá, porque o dinheiro tá lá. O contrário não dá para fazer. Como é que você traz um treinador de wrestling lá dos Estados Unidos para vir dar aula aqui, porra? Para morar no Brasil e fazer carreira aqui? Você vai trazer o pessoal B, C, D, o próprio pessoal daqui. Não que esse pessoal seja incompetente, tá, gente? Não é isso que eu tô falando, mas, obviamente, é um nível competitivo diferente. Não tem para onde correr. Então, assim, tem exceções? Tem exceções. Eric Albarracin é uma exceção. Eric Albarracin é um monstro de treinador, trabalha lá, principalmente lá em Natal, com os Pitbull Brothers, e foi o cara que criou, né, Henry Cejudo, vamos dizer assim, né? Tanto acompanhou o Cejudo em toda a sua carreira.
Então, assim, é uma exceção. Trabalha com borrachinha que não usa essa porra, não sei porquê, né? Então, mas assustou nessa sequência e, de maneira geral, o nível de defesa de queda dos brasileiros, né? Eu tava conversando com uma lutadora, a Karine Japa, ela ainda não tá na UFC não, ainda, uma hora chegará. Ela tá lá em Las Vegas, é da equipe da Jéssica, e ela tava me falando que a Jéssica, pra quem não sabe, tá voltando pro Brasil, a Jéssica Andrade, né? Vai montar uma equipe aqui no Brasil. E a Japa vai ficar lá. Apesar de estar há muitos anos trabalhando com a Jéssica, trabalhou na PRVT com a Jéssica, e ela decidiu ficar lá. E uma das coisas que ela citou como exemplo foi o nível de wrestling que tem lá. E de fato, mesmo que você consiga um treinador bom para vir para cá, alguns treinadores bons e tal, ou faça a chutebox, por exemplo, trouxe o Alireza Noé, por exemplo, mas o material humano para treino é diferente. O cara que está na American Top Team, por exemplo, se o brasileiro vai para a American Top Team, tem vários wrestlers de altíssimo nível que treinam lá. Então, se você precisa se preparar para uma luta contra um wrestling, você vai ter lá mão de obra à disposição para treinar contigo. Né? O Durinho, quando lutou com o Shimaev, contratou um cara do Daguestão, né? O cara foi lá, ficou só naquele trabalho de queda. O Durinho não foi levado para o chão pelo Shimaev. Né? Então, assim, é necessário um investimento muito grande para você ter parceiros de treinos, para você ter treinadores, que às vezes aqui as academias, às vezes não, né? Não vai ter. A maioria, 99% das academias não vai ter. E aí pode-se desenvolver métodos novos para lidar com essas quedas, né? Isso não é proibido, inovar não é proibido, né? Tanto é que dizem que a Fight Nets tem um sistema de defesa de queda que ninguém mais faz, mas que a gente ainda não viu porque não precisou, né? A gente não viu ainda os atletas da Fight Nets sendo colocados para o chão e tal, assim. Pelo menos os que treinam lá há muito tempo, né? Mas ao mesmo tempo, os caras falam lá que é realmente um negócio inovador, né? Então o caminho é esse, inovar. Porque se você depender do livro de defesa de queda do wrestling, de treinadores e parceiros de treino para implementar isso aqui de uma forma ostensiva para academias do Brasil inteiro, a gente não vai conseguir. Então essa é uma limitação que nós vamos ter que lidar. O pessoal fica puto comigo, tem pessoal de treinador, já aconteceu no Instagram, os caras ficam bravos comigo. Eu acho o seguinte, se eu sou lutador, eu tento ir embora para os Estados Unidos. Não porque o Brasil é ruim, porque os treinadores brasileiros são ruins. Não é isso. É porque lá tem um leque maior de possibilidades. Não dá para brigar com fato. Não dá. O dinheiro tá lá, logo a mão de obra mais qualificada vai se concentrar lá. Tem treinadores bons aqui? Claro que tem. Mas o grosso da mão de obra qualificada tá lá. E quanto a isso não tem o que fazer. Em relação à sequência de vitórias, a gente espera que essa semana aí pelo menos o Carlos Prates quebre ela, né? Tem outros brasileiros lutando no card, mas o Carlos Prates é a melhor expectativa. E nós vamos falar disso ao longo da semana aí. Mas e aí, o que você acha dessa sequência de vitórias e derrotas, dessa sequência de derrotas, né, dos lutadores brasileiros, né? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, jab direto no like, é muito importante. Toma um segundo do seu tempo, sinaliza pro YouTube que o vídeo é bom, o YouTube entrega para mais gente, o canal cresce e eu agradeço você de coração, beleza? No vídeo aqui do lado, eu falei a respeito do sucesso do Poatan, mesmo sem o auxílio da Globo na mídia aqui no Brasil, né? Isso é um fenômeno, né? Dá uma passada lá que eu falei sobre isso, você vai curtir o vídeo. Um abraço pra você, valeu, fui!